Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Voltando pra minha terra, eu renasci. Olá, produtor rural, produtora rural, empreendedores do campo e todos aqueles que nos acompanham agora na 101 FM, a número 1 do seu rádio. Muito bom dia! A gente cantava as mais lindas canções. A partir de agora, na número 1 do seu rádio, o programa Agro e Negócios. As principais informações do campo do Oeste Paulista e do Brasil. O programa Agro e Negócios na 101 FM tem a apresentação, produção Cristiano Machado, reportagens de Hugo Rocha. A direção geral é de Bruno Maluli. Meus pais, meus irmãos, no meu encontro, a felicidade misturou no meu canto, o orvalho da noite desse meu lugar. O programa Agro e Negócios, ele traz as informações do campo, notícias úteis, tecnologias, experimentos e técnicas agrícolas para que vocês, produtores, possam trabalhar e produzir mais e melhor. Este é o nosso compromisso de todos os domingos às 7 da manhã, aqui na 101, a número 1 do seu rádio. Sinal da 101 chega a 82 municípios no oeste do estado de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e norte do estado do Paraná. Mais de 1,5 milhão de pessoas recebem o som da 101, a número 1 do seu rádio. E a felicidade de um bem te vi, que parece dizer meu amigo voltou. Mas voltei, eu voltei. E ao passar por feira, mate o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Em instantes vocês terão informações sobre produção e a crise nacional do leite, uma entrevista especial, e também vão conferir todas as informações do mercado agropecuário do estado de São Paulo e também informações nacionais. Tudo isso no Agro e Negócios, que está começando agora. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Cavalgo pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. À sombra de uma quaresmeira, paro às 11 horas, saco minha navalha. Pra pita meu cigarro, pico, corto fumo fino, enrolo na palha. Começa agora na 101 FM, o Agro e Negócios, com as principais informações do campo no Oeste Paulista, em São Paulo e no Brasil. No ar, notícias que importam aos homens e mulheres do campo. No ar, o Agro e Negócios.
101 FM, a número 1 de Prudente. E na abertura do Agro e Negócios deste domingo, mais uma vez gostaríamos de ressaltar a parceria com o jornal O Imparcial, jornal de maior circulação regional, credibilidade, o jornal que traz as principais informações do Oeste Paulista e do Brasil. E também está inserido na plataforma com alguns dos principais veículos de imprensa do nosso país. O Jornal Imparcial publica às sextas-feiras a coluna Oeste Agropecuário, que é um resumo de todo o conteúdo que apresentamos aqui no programa Agro e Negócios na 101 FM, a número 1 do seu rádio. Leia O Imparcial e acompanhe também o trabalho sobre as informações do campo nas páginas de O Imparcial. Tudo aquilo que propagamos aqui no Agro e Negócios, o jornal O Imparcial também reproduz às sextas-feiras em sua edição impressa. Quero mandar um grande abraço e reforçar mais uma vez os agradecimentos a Sinomar Calmona, jornalista que dirige o Imparcial, a Aline Martins, Homero Ferreira, enfim, toda a equipe do Jornal Imparcial. Não esquecendo também do Marcos Santos, que é um verdadeiro artista do layout, de toda a configuração gráfica do Jornal Imparcial. Muito prazer, muito obrigado mesmo a todos vocês pelo apoio, pela parceria na divulgação do conteúdo do programa Agro e Negócios na coluna Oeste Agropecuário no Jornal O Imparcial. Em nome de O Imparcial, nós vamos começar agora a apresentar as principais informações do campo do Oeste Paulista, de todo o estado de São Paulo e do Brasil. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. 101. Ainda na abertura do programa, gostaria de agradecer a audiência de muitas pessoas realmente que durante a semana nos enviam mensagens, falam sobre o conteúdo do programa, manifestam aí sobre até sugestões aí de temas para que possamos abordar. Fico muito feliz com essas mensagens e com toda a participação de vocês aqui na 101 FM, a número 1 do seu rádio. O nosso telefone de contato é o código 18 98106 6954. Repetindo, o código 18 98106 6954. Participe do programa, dê suas sugestões para assuntos que possamos abordar aqui no Agro e Negócios na 101 FM. É muito, mas muito importante a sua participação aqui no nosso programa e fazendo conosco esse programa aqui na emissora todos os domingos às 7 da manhã com as principais informações do campo. Quero agradecer a audiência aqui na nossa querida Álvares Machado, do Carlos Roberto de Oliveira, nome de craque. Carlos Roberto de Oliveira, o popular Vassoura, funcionário da Sabesp por muitos e muitos anos. O Vassoura não perde um Agro e Negócios aqui na 101 FM, ao lado da Cleusa Santana, a querida tia Cleusa Santana, ao José Manuel, a Tatiane, enfim, todos da família Santana acompanhando aqui aos domingos o programa Agro e Negócios na 101 FM, a número do seu rádio. Muito obrigado e fiquem sempre conosco. Para mim já não existe a tal de felicidade. Confira as cotações do mercado agropecuário.
Vamos, portanto, começar com a participação de Hugo Rocha, jornalista que traz sempre algumas das principais informações sobre o mercado agropecuário de São Paulo, do Oeste Paulista e também do Brasil. Hugo, muito obrigado mais uma vez por sua participação, sempre aqui com informações imprescindíveis para as mulheres do campo, os homens do campo e também para todos os empreendedores rurais. E nós, aqui da cidade também, os consumidores de toda essa produção agrícola que sustenta o nosso país. Hugo, bom dia, um ótimo domingo a você e quais são as suas informações neste domingo? Bom dia, Cristiano. Bom dia a você que nos ouve aqui pela 101 FM. Agora nós vamos falar sobre os índices do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Hugo Rocha, fale agora como foi a cotação de bezerros nessa semana em São Paulo. Bom, Cristiano, vamos falar então sobre o preço do boi. O índice do bezerro tem operado acima de R$3.000. Os preços seguem em forte movimento de alta no mercado brasileiro, renovando os recordes reais da série histórica do CPEA. Nesta semana, o indicador de bezerro Exalc BMF Bovespa ultrapassou a marca de 3.000 por cabeça. Esse índice leva em conta o animal Nelore de 8 a 12 meses no estado do Mato Grosso do Sul. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário se deve à oferta de bezerros abaixo da demanda por novos lotes de reposição. Eles ressaltam que o valor recorde de animais de reposição e as também ofertas recordes de cotações de importantes insumos da alimentação pecuária, como o milho e o farelo de soja, têm deixado pecuaristas terminadores em alerta. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Confira as cotações do mercado agropecuário. O Agro e Negócios aqui da 101 FM também destaca informações sobre etanol. É realmente um ativo agrícola muito importante para o nosso estado e principalmente para o nosso país. E Hugo, como foi o desempenho aí do etanol nessa semana em São Paulo? Quem também apresenta queda, Cristiano, é o etanol. Nessa reta final de 2020 e 2021, os valores dos etanóis hidratado e anidro caíram com força no mercado de spot do estado de São Paulo. Entre 22 e 26 de março, o indicador CPEA Exalc do etanol hidratado fechou a R$ 2,30 o litro. Foi um significativo recuo de 15,8% frente ao anterior. No caso do anidro, o indicador CPEA Exalc foi de 2,50, uma baixa de 15,9%. Ambos os índices consideram o estado de São Paulo. Essas quedas foram as mais intensas de toda a temporada de 2020 e 2021 e estiveram atreladas à redução acentuada da demanda. Um levantamento do CPEA mostra que alguns negócios foram concretizados ao longo da última semana e envolveram volumes pequenos, tendo em vista que as distribuidoras seguiram trabalhando com os produtos comprados anteriormente. Do lado vendedor, poucas usinas estiveram ativas no spot paulista, finalizando estoques para a entrada do etanol de 2021 e 2022, que foi iniciado oficialmente na quinta-feira, dia 1º de abril. Você acompanha o Agro e Negócios, na 101 FM. Quem também tem enfrentado dificuldades são os suinocultores. O poder de compra dos suinocultores paulistas frente ao farelo de soja se recuperou um pouco de fevereiro para março. Apesar dessa reação positiva, a situação ainda é a pior para o mês de março e uma das mais desfavoráveis de toda a série histórica do CPEA, iniciada em 2004. Além do alto patamar dos preços dos insumos de alimentação, que segundo a Embrapa chegaram a representar 82% dos custos totais em fevereiro, o fraco desempenho das vendas internas da carne e consequente desvalorização do suíno vivo deixam produtores consultados pelo CPEA em alerta. Esse cenário vem mostrando que este ano será novamente desafiador ao setor, o que vai exigir que suinocultores usem de modo eficaz ferramentas de gestão de seus custos de produção. Voltando aqui ao Agro e Negócios da 101 FM, o jornalista Hugo Rocha trará informações sobre o mercado do frango. Como foi a cotação do frango nessa semana, Hugo? Bom, Cristiano, agora falando sobre frango, né?
os preços dos cortes têm apresentado movimentos distintos no atacado. Segundo pesquisa do CPEA, o movimento de preço dos produtos levantados está distinto no mercado de cortes e miúdos da Grande São Paulo. Enquanto os valores do coração recuam no mês, os de peito com osso subiram. Segundo os pesquisadores, no caso do coração, a demanda específica do corte para churrasco e comemorações se retraiu diante das medidas de isolamento adotados pelos estados e prefeituras. De fevereiro para março, o coração congelado se desvalorizou pouco mais de 4%. No caso do filé de peito congelado, que é um dos favoritos aí no consumo das refeições diárias do brasileiro, houve um avanço nos preços do mesmo período de 3,5%. E o desempenho de mercado do açúcar? Hugo Rocha com as informações. Bom, para a gente encerrar então os índices e análise do CPEA, vamos falar sobre açúcar. A demanda no mercado do spot paulista segue restrita por conta da proximidade da nova safra 2021-2022 e pelo fato de algumas cidades de São Paulo terem decretado as medidas de isolamento para conter a pandemia da Covid-19. Do lado da oferta, pesquisadores do CPEA indicam que usinas seguiram limitando a disponibilidade de açúcar neste final de entre-safra. Nesse cenário, os preços internos do açúcar cristal estiveram firmes no mercado do spot de São Paulo nos últimos dias. Já na Bolsa de Nova York, as cotações do Demerara caíram, pressionados por um aumento de posições vendidas, o que, por sua vez, pode estar atrelado ao maior número de casos de Covid-19 na Europa. Além disso, medidas restritivas no Brasil podem limitar a procura doméstica por etanol e levar usinas nacionais a produzirem mais açúcar em detrimento ao etanol. Esse comportamento fez com que os preços internos do cristal recuperassem a vantagem sobre as exportações, um cenário que não era observado desde a segunda semana de fevereiro. Confira as cotações do mercado agropecuário. 101. Passou da porta. Usou máscara. 101 FM. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Destaque da semana. Olá, produtores rurais, produtoras, principalmente aqueles que atuam na pecuária leiteira. Nós temos o imenso prazer de receber o senhor Alberto Figueiredo. Ele é diretor institucional e de fomento da Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Senhor Alberto, muito bom dia, muito obrigado por sua participação, a sua disponibilidade de tempo em nos atender aqui na Rádio Jovem FM de Palmas, capital do Tocantins, e na Rádio 101 FM em Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo. Muito bom dia, muito obrigado. Bom dia, Cristiano. Eu que agradeço a oportunidade e a honra de estar falando com você e com os seus ouvintes das duas rádios citadas, em vários municípios, tanto de Palmas quanto da região de Presidente Prudente. Acho que é um prazer para a gente estar com você nesse momento. E é uma conversa mais que oportuna. Nós temos acompanhado o esforço, a luta da Abraleite para o atendimento às demandas das produtoras e produtores de leite do Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí sobre essa crise nacional que se intensificou nos últimos dias e como a Abraleite tem acompanhado e quais as medidas que ela tem tomado em apoio ao setor, à cadeia produtiva. Com muito prazer. Presta bem atenção. Quando uma indústria produz um farol para ser colocado num veículo, ela estipula lá um valor daquele farol. Por quê? Porque entram ali vários materiais, entra a mão de obra, entra o conhecimento técnico da empresa que realizou aquele trabalho, enfim, há vários componentes que fazem com que o preço do farol seja de 25 ou de 250 reais. No caso do leite, a condição de precificação é exatamente a mesma, isto é, você tem um capital imobilizado enorme, porque hoje os animais, os bovinos, valem um pouco mais em função do incremento do preço da carne,
você tem o imobilizado da própria propriedade rural, da área que você explora, aí você tem vários custos com mão de obra, com conservação de instalações, com investimentos que você tem que fazer, e o principal deles, no que diz respeito à pecuária de leite, é o custo com a alimentação do rebanho. E o ideal seria que todos nós tivéssemos tudo que a vaca precisa comer produzido na própria fazenda. Mas nem sempre isso é possível. E quando isso não é possível, e na maioria dos casos, eu acredito que mais de 90% dos produtores estão nessa situação, eles têm que adquirir no mercado alguns produtos, principalmente o milho, na forma de fubá, e a soja, em forma de farelo, que são usados como suplementação animal para que, além das pastagens existentes na propriedade, os animais possam se nutrir o suficiente para produzir o que produzem. O que acontece é que, diferentemente da fábrica do farol de carro, a gente, embora tenha todos esses custos, nós não temos, como produtores, a condição de estabelecer preço para o nosso produto. O preço é estabelecido 45 dias depois do dia que a gente entrega o produto e é feito pela indústria. A indústria que recebe o nosso produto em consignação por 45 dias sucessivos e depois, em função do valor que ela conseguiu comercializar e dos custos que ela teve para isso, não só o custo da própria industrialização, quanto o custo do frete e das margens dos distribuidores, etc., ela estabelece um valor a ser pago. Então, está aqui o que sobrou para você. E isso acontece porque lá na ponta final, a gente tem uma consciência de que o leite, sendo um produto básico e importante para a população, principalmente para as crianças e para as pessoas mais idosas e para as famílias mais carentes, o leite sempre foi um produto muito tutelado, muito administrado pelo poder público, ao ponto, inclusive, de, em épocas passadas, existirem portarias que fixavam essas margens para garantir que o consumidor não pagasse mais do que um determinado valor. O que acontece é que, em função, por um lado, recentemente, da pandemia a nível mundial, por outro, da grande demanda por alimentos pelo mundo todo, e esses alimentos sendo solicitados no Brasil, o patamar de preço da maioria dos alimentos mudou. Então, o que você pagava por um saco de arroz em 2018 já não paga mais agora em 2021. Por quê? Porque os custos aumentaram, você paga mais caro pelo adubo, você paga mais caro pelo óleo diesel que ara a terra e etc, etc. O que acontece é que, no caso específico do leite, nós não estamos conseguindo passar para frente os nossos custos. Daí a crise. A crise vem do fato de que você tem os seus custos ampliados e você tem um patamar de valor de venda estagnado. Então, o que nós precisamos e o que a gente tem tentado é estabelecer na cadeia produtiva do leite, e para isso foi concebida há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, a Câmara Setorial do Leite no Ministério da Agricultura, composta por fornecedores de insumos, quer dizer, de vacinas, de rações, etc., antes da porteira da fazenda, por representantes de produtores, por representantes das indústrias, por representantes de transportadores e também pela Associação de Supermercados. O ideal seria que nós entendêssemos que a cadeia do leite é uma coisa só no Brasil e que quanto mais fortalecida ela estiver, melhores as condições, inclusive, para a gente
alçar voos maiores, inclusive com a exportação. Acontece que os segmentos da cadeia produtiva do leite não se entendem comercialmente falando. Então, fica o produtor fazendo leilão com a indústria que paga mais naquele momento, e aí a indústria não conta com o fornecedor garantido, porque não sabe se no mês que vem ele estará na sua plataforma. A indústria, por sua vez, é surpreendida rotineiramente por normas de mercado através de decisões tomadas pelo sistema varejista, no sentido de ampliar ou diminuir estoques, de comprar mais ou menos dessa ou daquela região, e aí, artificialmente, os valores vão oscilando e oscilam muito, e de outubro de 2020 até fevereiro de 2021, nós tivemos um incremento no custo de produção a nível do produtor. A gente gastava 39 litros de leite, vendia 39 litros de leite para comprar um saco de ração de 50 quilos, misturando 70% de milho, 30% de soja. Em fevereiro de 2021, nós passamos a gastar 58 litros de leite, dos 39 em outubro de 2020 para 59. E nós não tivemos como repassar esse valor. Daí a crise. Então, eu acho que o desafio que se apresenta para nós é o de interagir com os demais segmentos da cadeia produtiva, a indústria e o varejo, no sentido de cada um praticar margens adequadas. Ninguém quer que ninguém tabele coisa nenhuma, mas é importante que cada um dos setores entenda a conveniência de trabalhar com margens honestas, de maneira a que o produtor não seja o único penalizado. E daí que a gente tem desenvolvido várias lutas, inclusive em relação à importação, porque no momento em que falta o produto interno, algumas grandes indústrias se valem do processo de importação de leite em pó para acenarem para o produtor: olha, se você não quiser me entregar, eu nem me interesso muito não, porque eu já estou com estoque a partir do processo de importação. Embora essa importação não tenha um significado estatístico grande no processo de consumo, mas ela tem um significado psicológico, isto é, estando estocada, a indústria tem arma para negociar com os seus fornecedores. E como então, está esse diálogo? Perdão, me perdoe, senhor Alberto Figueiredo, diretor... Absolutamente, é um prazer. Estamos falando com você intervenha. Sim, nós estamos falando com o senhor Alberto Figueiredo, ele é diretor institucional e de fomento da Abraleite. E qual é a dificuldade de se estabelecer esse diálogo e chegar a esse consenso dentro da cadeia produtiva do leite? Olha, a dificuldade toda é a seguinte, é que não há, apesar das indústrias estarem agregadas em praticamente duas associações, as grandes indústrias numa associação, as pequenas e médias em outra associação, mas elas não representam efetivamente o interesse de todos os seus associados. De maneira que há essa insistência, há esse interesse por parte dos produtores representados pela Abraleite, e nós estamos tentando, de todas as maneiras, estabelecer esse melhor diálogo e fazer ver, inclusive, ao setor industrial, que o produtor e a indústria são muito mais do que comprador e vendedor, são parceiros. Um não existe sem o outro. De modo que a gente, como produtor, tem que compreender
os momentos em que a indústria tem dificuldade de comercializar o produto que recebeu da gente, que industrializou e que está lá na prateleira, assim como a indústria também tem que compreender a nossa situação quando a gente passa um custo de produção de 39 para 58 litros de leite para comprar ração para a vaca. Então, esse diálogo é que eu acho que tem que começar através de algumas indústrias. Eu acho que isso não vai ser um entendimento nacional e uniforme. Eu acho que esse é um processo de aprendizado que nós temos que estabelecer, e aí eu aproveito a oportunidade da sua audiência e das pessoas que estão nos ouvindo. De repente, existem dirigentes de indústrias de laticínio que estão na região abrangida pelas rádios com as quais nós estamos falando agora e que podem ter essa sensibilidade de procurar os seus fornecedores e tentar desenvolver um contrato de médio e longo prazo de fornecimento com bases aceitáveis. Nem o produtor quer ganhar o máximo possível em determinados momentos, mas também não pode se submeter a ter prejuízo em outros momentos. De modo que essa relação precisa começar entre produtor e indústria. Parceiros, produtores e indústria, vamos juntos negociar com o sistema varejista a busca de margens mais honestas para o processo de comercialização. Não é justo o consumidor pagar um valor que eventualmente está fora do orçamento dele e não sobrar na outra ponta para o produtor ser razoavelmente remunerado pela sua atividade. E o que a gente está sentindo e pesarosamente observando é que muitos produtores, inclusive alguns tecnificados, alguns que aplicam a tecnologia adequada para a produção, inclusive com conforto animal, com respeito ao meio ambiente, com genética, com boa alimentação, etc., etc., não estão conseguindo sobreviver diante desse processo. De modo que ele só tem sentido numa economia de livre mercado que nós estamos, só tem sentido se todos os segmentos puderem repassar até o nível de consumidor todos os seus custos. Eu acho que esse é o grande dilema que nós vivemos no momento. E a situação atual? Qual o cenário da pecuária leiteira do país neste momento aí, senhor Alberto Figueiredo, diretor institucional e de fomento da Abraleite? Olha, o cenário que nós vemos é o seguinte: os produtores mais tecnificados estão desenvolvendo verticalmente o seu processo produtivo, isto é, estão produzindo mais quantidade na mesma área e a produção tende a aumentar nesses produtores maiores. Alguns produtores da agricultura familiar que têm custos reduzidos e, portanto, usam a própria família, como diz o nome agricultura familiar, como mão de obra, sobreviverão por algum tempo até que as indústrias digam que não conseguem mais, usando estradas muito mal conservadas, ir buscar 30, 40 litros de leite na casa de cada um dos produtores. E aí a gente entende que o consórcio entre produtores, no sentido de que a gente concentre as vacas em produção num determinado local, o outro produtor se especialize na criação das bezerras, o outro se especialize na produção de alimentos. Eu acho que essa é a tendência que já está acontecendo, inclusive, em algumas regiões do sul do país, e que nós temos que nos apropriar disso, entender essa realidade, inclusive por conta de dois fatores que eu acho que são limitantes hoje da pecuária leiteira, que são a carência de mão de obra especializada. Cada dia mais nós precisamos de pessoas mais letradas e com melhores condições de entender, inclusive, o funcionamento de um equipamento de ordenha, ou a vacinação ou a aplicação de antibióticos em animais. E, por outro lado, a questão da sucessão.
infelizmente, como o leite passado, e você disse isso muito bem no início, que é histórico esse processo de todo mundo achar que o leite é mau negócio, isso acaba incutindo na cabeça das famílias e, inconsciente ou conscientemente, os pais produtores, os avós produtores, pensam nos filhos estudando direito, estudando medicina, alguma coisa que os livre daquele sacrifício que é o de estar numa propriedade produzindo leite. Então, a questão da sucessão e a dificuldade de mão de obra esses dois fatores vão influenciar fortemente na redução numérica dos produtores brasileiros. Acredito eu que, havendo a possibilidade da exportação, nós teremos aí um outro patamar de produção concentrado em produtores maiores e em indústrias mais eficientes. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Sim, agradecendo aqui a participação do senhor Alberto Figueiredo, ele é diretor institucional e de fomento da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Senhor Alberto, vemos, portanto, que é uma questão de mercado, uma questão de preços, uma questão de mercado internacional, preços de produtos, enfim, cotações aí de moedas estrangeiras. Porém, como a Associação Brasileira dos Produtores de Leite tem mantido diálogo, não só dentro da cadeia, mas também com o poder público. E qual a participação ali que o poder público poderia entrar nisso, sem, obviamente, ali ferir toda a lei de mercado, mas como ele poderia entrar para ajudar, e se é que tem entrado para ajudar? Tem entrado diariamente. Eu, inclusive, sou testemunha ocular e pessoal do acesso fácil que tem o nosso presidente, Geraldo Borges, com o gabinete da senhora ministra da Agricultura. Lá, não sei se você já teve a oportunidade de estar em Brasília, na sede do Ministério, sim, mas tem uma entrada para o público e tem uma entrada privativa das autoridades. É essa entrada privativa das autoridades que é usada pelo Geraldo Borges, nosso presidente, inclusive o assessorista do elevador o conhece pelo nome. Então, eu só quis dar esse detalhe para você, para demonstrar que a Abraleite está absolutamente integrada com o governo na parte do executivo, através do Ministério da Agricultura, e não só em relação à ministra, mas em relação a todas as secretarias que compõem o Ministério, assim como tem um ótimo relacionamento com a Frente Parlamentar da Agricultura, na parte do Legislativo, onde vários projetos são analisados e desenvolvidos. Eu vou te dar 2 exemplos recentes dessa atuação. No início da pandemia, com o fechamento dos bares e restaurantes, as pequenas indústrias ficaram com dificuldade de comercializar a sua produção, basicamente, por exemplo, de mussarela para os fast foods. E aí há uma legislação que inibe que essas indústrias que estão sob inspeção estadual ou mesmo municipal possam fazer remessa de produto a granel, que a gente chama de produto spot, para as indústrias que têm inspeção federal. Foi uma interferência do Geraldo junto ao secretário nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, que transformou num ofício dele, diretor, secretário nacional, para todos os órgãos de inspeção do Brasil, permitindo excepcionalmente que essas pequenas indústrias pudessem vender para as grandes. Isso deu escoamento, isso permitiu que essas indústrias pudessem agir. O outro exemplo, no campo do legislativo, você deve ter conhecimento de vários produtos que são, na realidade, produtos a partir de industrialização de vegetais, produtos de origem vegetal, principalmente a soja,
que são colocados na gôndola dos supermercados com o nome leite. E isso pode confundir o consumidor. Ninguém é contra o consumidor consumir qualquer tipo de produto originado de qualquer origem. Eu acho que é um livre-arbítrio do produtor decidir isso. Mas você não pode tentar confundir a cabeça do consumidor dizendo aqui está o leite. E não é leite aquilo, ou de coco, ou de soja, não é leite. Leite é alguma coisa produzida da glândula mamária de um animal mamífero. Isso está na lei. Então, há um projeto de lei formulado pela Abraleite em tramitação no Legislativo, com apoio, inclusive, da então deputada federal e hoje ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no sentido de normatizar isso. Quer dizer, pode vender o produto que quiser, desde que não chame de leite, desde que não chame de queijo. Então, hoje, se você entrar numa pizzaria para comer uma pizza de mussarela, você não terá certeza se essa mussarela é de origem animal ou é de origem vegetal. Então, essas coisas precisam ser normatizadas em defesa do interesse dos produtores, por um lado, e da cadeia produtiva do leite como um todo, de outro. Então, são dois pequenos exemplos de atuação da Abraleite, que é diária, esses contatos, esses relacionamentos interinstitucionais são constantes, e o que a Abraleite hoje precisa é de um apoio maior por parte dos produtores. Nós temos um site, abraleite.org.br. Através desse site, o produtor tem lá conhecimento de todas as ações da Abraleite e tem lá uma ficha de inscrição. E eu não conheço outra instituição que permita que o produtor se associe, pagando ou não uma anuidade simbólica, uma anuidade que passa um pouco de R$1 por dia de contribuição oficial. Mas se você, mesmo esse R$1 por dia, não quiser pagar, você pode se associar como não pagante e vai ser associado e vai fortalecer a instituição do mesmo jeito. O que a gente pede é que a maioria deles se inscreva como associados pagantes, porque tudo isso que a gente faz em Brasília em favor de quase 1 milhão de produtores pelo Brasil afora, custa dinheiro. Você, para fazer um projeto de lei, precisa que um advogado redija uma minuta para que você possa entregar para alguém. Você, quando faz uma análise, por exemplo, de uma influência de um tributo no leite, você precisa de alguém que entenda desse assunto para avaliar qual é a legislação que criou aquele tributo e qual é a influência dele no custo final. Isso também custa dinheiro. Divulgar as nossas ações depende de uma assessoria de comunicação e marketing. De modo que eu quero, com a sua licença, aproveitar a sua audiência nesse momento e pedir a sua gentileza de divulgar a Abraleite nos momentos em que isso for possível e sempre solicitando que os produtores nos procurem, se associem à associação, que é uma associação de todos, é uma associação que tende a representar e quer representar todos os quase 1 milhão de produtores existentes no Brasil. Exato. E há uma luz no fim do túnel para essa crise, e ela está muito distante? Olha, eu acho o seguinte, a grande dificuldade que a gente tem é que a gente tem épocas do ano em que, pela falta do produto no mercado, ele é melhor remunerado pela própria lei da oferta e da procura. E isso está começando a acontecer exatamente agora. Então, aquela capacidade de reunir pessoas, de lutar por interesses, acaba ficando em segundo plano por conta das pessoas se sentirem razoavelmente remuneradas nesse período que vai agora de abril, maio até outubro.
Então, é cíclica essa crise, de modo que ela, nos momentos de alta produção, quando o sol está forte, quando tem bastante chuva e as pastagens são abundantes, a gente produz mais leite naturalmente. A maioria dos produtores produz mais nesse período em que existe alimento mais abundante para os animais. E os indianos têm razão de endeusarem as vacas, porque elas são realmente um mecanismo excepcional que é capaz de transformar a celulose do capim num produto tão nobre quanto o leite, que é fonte de vários minerais e várias vitaminas essenciais para o corpo humano em todas as fases da vida. De maneira que esse problema de ser cíclico, a gente começa a encontrar um pouco de dificuldade até para reunir os produtores em torno de interesses comuns nesse período. De modo que sabemos que em novembro, dezembro do ano que vem, desse ano de 2020 e início de 2022, estaremos novamente levantando bandeiras de melhor remuneração ao produtor, mas acreditamos que as medidas de relacionamento mais intenso entre a representação dos produtores, que é a Abraleite, que são todas as demais associações de raça. Nós estamos hoje com 16 entidades que representam o setor produtivo, a Associação do Gado Holandês, a Associação do Gado Gersa, a Associação do Gado Gozerá, enfim, do Búfalo, a BCZ, a OCB, enfim, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Temos, então, um leque de 16 entidades trabalhando juntas em defesa do interesse do produtor. Acreditamos que esse conjunto de entidades possa formular boas políticas e possa convencer os demais setores a sentarem numa mesa de reunião e conversarem dentro de parâmetros que possam ser viáveis para todos e que fortaleça a cadeia como um todo e não cada setor individualmente. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Tem algum Engenheiro agrônomo Alberto Figueiredo, diretor institucional e de fomento da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Muito, mas muito obrigado por sua atenção, a sua disponibilidade de tempo. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua atenção, seus esclarecimentos, e vamos torcer e continuar aí apoiando aí, como estamos fazendo neste momento, para que a Abraleite, em defesa dos produtores, possa buscar, junto com a cadeia produtiva, com a participação de todos aqueles que são os atores aí da produção de leite no Brasil, possamos ter uma solução para esta crise e uma solução definitiva, não, senhor Alberto? Muita honra e muito gratos pela oportunidade da Abraleite estar presente nos seus programas e queríamos confirmar a nossa disposição de estarmos sempre do outro lado da linha, sempre que surgir alguma pergunta, algum questionamento por parte de produtores e que você ache conveniente a gente tentar esclarecer ou mesmo participar nesse momento remotamente de alguma reunião conciliadora entre interesses, nós estaremos sempre à disposição aqui na Abraleite. Essa é uma das nossas atribuições. A Abraleite quer estar presente em todos os pontos onde os produtores precisem de alguma atuação nossa, de algum apoio institucional. Muito obrigado, viu? Até lá. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção, a atenção de todos os seus ouvintes aí. Um bom dia a todos. Destaque da semana: Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Tá em casa? Tá na 101. A número 1 do seu rádio. 101.
De volta no Agro e Negócios da 101 FM, a número 1 do seu rádio, o jornalista Hugo Rocha vai falar sobre um estudo, um levantamento muito importante desenvolvido pelo IPEA sobre vendas externas de produtos do agronegócio brasileiro. Atenção para essas informações. É contigo, Hugo. Muito bem, Cristiano. O IPEA apontou que o agro bateu recorde com um saldo de 87,7 bilhões de dólares em 2020. A soja com 34,5 bilhões de dólares e a carne com 17,2 bilhões de dólares. A desvalorização do real frente ao dólar, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a quebra de safra de países concorrentes e condições climáticas favoráveis contribuíram para o Brasil seguir na liderança. A China responde por 33,7% das exportações totais do setor agropecuário brasileiro em 2020. Quem traz mais informações é Ana Célia Kreter, pesquisadora associada do IPEA e uma das autoras do estudo. Vamos a mais informações. O agronegócio continuou sendo o setor que mais contribuiu para a balança comercial, garantindo que ela se mantivesse superavitária no ano passado. Como já esperado, em 2021, a China segue liderando o destino das exportações do agronegócio brasileiro e deve se manter assim ao longo de todo o ano. Dos principais produtos exportados, a soja fechou 2020 em primeiro lugar e o Brasil como principal produtor mundial, com mais de 10 milhões de toneladas que os Estados Unidos, que foi o segundo colocado. Apesar do Brasil liderar a produção das principais commodities, como soja, carnes, açúcar, algodão e café, e de contar com fatores como desvalorização do real frente ao dólar, quebra da safra em países concorrentes e a guerra comercial entre China e os Estados Unidos até ano passado, o setor tem sofrido com a queda nos preços médios de quase todos os produtos de exportação. Isso ocorreu em 2021, mas também nos anos anteriores, o que sinaliza uma tendência de queda. Se essa tendência for mantida em 2021, ela pode diminuir o impacto positivo que o setor tem, seguindo através do aumento das exportações. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Hugo, o que você tem de informações aqui para os ouvintes do Agro e Negócios na 101 FM em relação à sanidade agropecuária? Ok, Cristiano, eu estou de volta para destacar um fato relevante para o setor do agro. Na última terça-feira, dia 30 de março, o SUASA, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que é considerado o SUS do agronegócio, completou 15 anos. Quem traz as informações é Sérgio Pastor, direto de Brasília. Garantir a qualidade na produção dos alimentos, bem antes deles estarem disponíveis ao consumo, é a responsabilidade do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Conhecido como SUS do agronegócio, o SUASA completa 15 anos nesta terça-feira. O objetivo do sistema é promover a saúde animal, a sanidade vegetal e a segurança alimentar. A atuação do SUASA vai desde o controle no campo e a fiscalização, passando por todo o sistema produtivo animal e vegetal para garantir produtos com qualidade nutricional e sanitária. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, destaca que a SUASA congrega e integra ações do MAPA, as agências estaduais e com os municípios, consórcios municipais e setor privado. Comemoramos, nessa data, os 15 anos da regulamentação do SUASA, o Sistema da Defesa Agropecuária do Brasil. Um destaque muito importante para o engajamento do produtor rural brasileiro nos programas de controle e erradicação de doenças animais e de pragas vegetais. É um sistema que está presente na maioria dos municípios, tem a capilaridade, está próximo do setor rural.
Além do Ministério da Agricultura, representado pela Secretaria de Defesa Agropecuária, também compõem o SUASA os órgãos dos estados, Distrito Federal, municípios e seus consórcios públicos, os produtores e trabalhadores rurais, os fabricantes de produtos e insumos, as associações representativas, os técnicos que lhe prestam assistência, órgão de fiscalização das respectivas categorias profissionais e as entidades gestoras de fundo organizados pelo setor privado. Nas questões relacionadas à saúde pública, o SUASA articula-se com o SUS. Ao longo dos 15 anos, a atuação do SUASA permitiu avanços na questão sanitária da produção nacional. Entre os fatos marcantes, a atuação do SUASA está a manutenção da condição de livre de febre aftosa em todo o país e o avanço do processo de implantação de novas zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Por todo esse levantamento que você fez, Hugo Rocha, as oscilações do mercado agropecuário vão continuar? Bom, então a gente encerra aqui esses índices por hoje. Como a gente observa, Cristiano, alguns índices continuam oscilando de maneira acentuada por conta da pandemia do coronavírus. Enquanto isso não for normalizado, ainda observaremos uma retração no consumo interno, né, e até de exportação, mas em breve nós esperamos que isso melhore e tudo volte ao normal. Ok, Hugo, muito obrigado por sua participação, excelentes informações, imprescindíveis, úteis, essas informações que você apresentou neste domingo aos ouvintes da 101 FM. Um grande abraço a você e até o próximo domingo, às 7 da manhã, aqui na emissora líder de audiência do oeste de São Paulo e também do norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Até lá, Hugo! Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. E com esta informação, nós encerramos o Agro e Negócios deste domingo na 101 FM, a número 1 do seu rádio. O programa Agro e Negócios tem apresentação e produção Cristiano Machado, reportagens de Hugo Rocha. A direção geral é de Bruno Maluli. Agradecendo a você, produtor rural, a você, produtora rural, empreendedores do campo e a todos aqueles que nos acompanham na cidade. E o som da 101 chega a 82 municípios do oeste do estado de São Paulo, norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Um público de 1,5 milhão de pessoas recebe o sinal da 101. Sem contar a internet, nas redes sociais e nas plataformas de divulgação da 101, o som da emissora chega ao Brasil e ao mundo. É um privilégio estar aqui na 101 apresentando o Agro e Negócios, as principais notícias do campo de São Paulo, do Oeste Paulista e do Brasil. Aqui vocês encontram informações úteis, técnicas, experimentos, tecnologias agrícolas para que vocês possam produzir mais e melhor. Muito obrigado mais uma vez aí pela companhia nesse domingo. Uma excelente, abençoada semana a todos. Voltaremos no próximo domingo às 7 da manhã aqui na número 1 do seu rádio. Até lá! Obrigado por acompanhar na 101 FM o programa Agro e Negócios. Hoje ficamos por aqui, mas o Agro e Negócios volta no próximo domingo, a partir das 7 da manhã, na número 1 do seu rádio, com Cristiano Machado.